Capítulo 18. Um convite generoso. O Salvador era convidado no banquete de um fariseu. Aceitava convites tanto de ricos como de pobres, e, consoante seu costume, vinculava com suas lições da verdade a cena que tinha diante de si. Entre os judeus, o banquete sagrado era associado com todas as suas épocas de júbilo nacional e religioso. Era-lhes um tipo das bênçãos da vida eterna. O grande banquete em que se assentariam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os gentios estariam de fora, olhando cobiçosamente, era tema sobre que se deleitavam em falar. A lição de advertência e instrução que Cristo desejava dar ilustrou agora pela parábola da grande ceia. Os judeus pretendiam circunscrever a si as bênçãos divinas para esta vida e a futura. Negavam a mercê de Deus para com os gentios. Pela parábola, Cristo mostrou que nesse mesmo momento eles rejeitavam o convite de misericórdia, a chamada para o reino de Deus. Demonstrou que o convite que desdenhavam estava para ser dirigido àqueles a quem desprezavam e de quem se retraíam como de leprosos. Na escolha dos convidados para o banquete, consultara o fariseu o próprio interesse egoísta. Cristo lhe disse: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Cristo repetia aqui as instruções que dera a Israel por Moisés. Em seus banquetes sagrados ordenara ao Senhor que o estrangeiro e o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, viessem, comessem e se saciassem. Deuteronômio capítulo 14, verso 29. Essas reuniões deveriam ser para Israel lições objetivas. Sendo ensinada deste modo a alegria da verdadeira hospitalidade, o povo deveria cuidar durante todo o ano dos pobres e indigentes. E essas coisas encerravam uma lição mais ampla. As bênçãos espirituais prodigalizadas a Israel não eram para eles somente. Deus lhe dera o pão da vida, para que o repartissem com o mundo. Essa tarefa não executaram. As palavras de Cristo eram-lhes uma censura ao egoísmo. Desagradavam aos fariseus. Desejando desviar o rumo da conversa, um deles exclamou com ares de beato: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Esse homem falou com grande confiança, como se estivesse certo de um lugar no reino. Sua atitude era semelhante à dos que se alegram com ser salvos por Cristo, conquanto não preenche as condições sob que a salvação é prometida. Seu espírito era idêntico ao de Balaão, quando orava: a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Naum, capítulo 23, verso 10. O fariseu não pensava em sua aptidão para o céu, mas naquilo em que esperava deleitar-se lá. Sua observação destinava a desviar do tema de seus deveres práticos a atenção dos convidados à ceia. Desejava dirigi-los da vida presente ao remoto tempo da ressurreição dos justos. Cristo leu o coração do dissimulador e, dirigindo-lhe o olhar, expôs aos convidados o caráter e o valor de seus privilégios presentes. Indicou-lhes que, a fim de partilharem das bem-aventuranças futuras, tinham uma obra para fazer neste tempo. Um homem, disse, fez uma grande ceia e convidou a muitos. Chegando o tempo da celebração, o que convidava enviou seus servos com uma segunda mensagem aos hóspedes esperados: vinde, que já tudo está preparado. Estranha indiferença manifestou-se, porém. Todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. Nenhuma das escusas tinha base em necessidade real. O homem que precisava sair a ver seu campo já o comprara. Sua pressa de ir vê-lo era devida a que seu interesse estava absorvido pela aquisição. Os bois também tinham sido comprados.
O exame dos mesmos só devia satisfazer a curiosidade do comprador. Também a terceira desculpa não tinha melhor motivo. A circunstância de o convidado haver contraído núpcias não precisava impedir sua presença à festa. Sua esposa também seria bem-vinda. Fizera, porém, seus próprios planos de prazer, e estes lhe pareciam mais desejáveis do que comparecer à festa, como prometera. Aprendera a achar prazer noutra companhia que não a do anfitrião. Não pediu desculpas, nem mesmo usou de cortesia em escusar-se. O "não posso ir" era unicamente um véu para a verdade. Não faço questão de ir. Todas as escusas denunciavam um espírito preocupado. Estes convidados ficaram absortos pelo interesse em outras coisas. O convite que se comprometeram a aceitar foi rejeitado, e o generoso amigo ofendido por sua indiferença. Pela grande ceia, Cristo representa as bênçãos oferecidas pelo Evangelho. A provisão é nada menos que o próprio Cristo. Ele é o pão que desceu do céu, e dele emanam as torrentes da salvação. Os mensageiros do Senhor anunciaram aos judeus a vinda do Salvador, apontaram a Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. No banquete que preparou, Deus lhes ofereceu a maior dádiva que o mundo podia conceder, uma dádiva que excede todo entendimento. O amor de Deus supriu o custoso banquete e provou inesgotáveis recursos. Se alguém comer deste pão, disse Cristo, viverá para sempre. João capítulo 6, verso 51. Todavia, para aceitar o convite ao banquete do Evangelho, precisariam subordinar seus interesses materiais ao propósito de receber a Cristo e sua justiça. Deus prodigalizou tudo ao homem. Ele pede colocar seu serviço acima de todas as considerações terrenas e egoístas. Não pode aceitar um coração indiferente. O coração absorto em afeições terrenas não pode ser entregue a Deus. A lição é para todo o tempo. Devemos seguir o Cordeiro de Deus aonde quer que vá. Deve ser escolhida sua direção e sua companhia apreciada mais do que a de amigos terrenos. Cristo diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, verso 37. Ao redor da mesa, quando partiam o pão cotidiano, muitos repetiam, nos dias de Cristo, as palavras: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Mas Cristo mostra como é difícil encontrar hóspedes à mesa provida por preço infinito. Aqueles que lhe escutavam as palavras sabiam que tinham desprezado o misericordioso convite. Posses terrenas, riquezas e prazeres eram-lhes todo absorventes. De consenso unânime, excusaram-se. O mesmo se dá hoje. As desculpas apresentadas ao recusar o convite para o banquete encerram todos os motivos apresentados para recusar o convite do Evangelho. Declaram que não pode prejudicar suas perspectivas materiais dando ouvidos às reivindicações do Evangelho. Consideram seus propósitos temporais de maior valor que as coisas da eternidade. Justamente as bênçãos que receberam de Deus se tornam um empecilho que lhes separa a alma do Criador e Redentor. Não querem ser interrompidas em suas empresas mundanas e dizem ao mensageiro da graça: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Atos capítulo 24, verso 25. Outros insistem nas dificuldades que surgiriam nas relações sociais se obedecessem ao convite de Deus. Dizem que não pode estar em desarmonia com seus parentes e conhecidos. Deste modo, denunciam fazer o mesmo que os descritos na parábola. O anfitrião considera-lhes as desculpas fúteis e demonstrativas de desprezo ao convite. O homem que disse, casei e portanto não posso ir, representa uma grande classe. Muitos há que permitem que a esposa ou o marido os impeçam de atender ao convite de Deus. Diz o esposo, não posso seguir minha convicção do dever enquanto minha esposa é a isso contrária. Sua influência me tornaria excessivamente difícil fazê-lo. A esposa ouve o misericordioso convite. Vinde, que tudo já está preparado. E diz, rogo-te que me hajas por escusada. Meu marido recusa o convite de misericórdia. Diz que seu negócio é um embaraço. Preciso acompanhar meu marido e por isso não posso ir.
O coração dos filhos é impressionado. Desejam ir, mas amam o pai e a mãe, e como estes não atendem ao convite do Evangelho, pensam que sua presença não é esperada. Também dizem: hajas-me por escusado. Todos estes não atendem ao convite do Salvador, porque temem causar divisão no círculo da família. Pensam que, negando obediência a Deus, asseguram a paz e a prosperidade do lar. Porém, isto é uma ilusão. Quem semeia egoísmo, colherá egoísmo. Rejeitando o amor de Cristo, rejeitam aquilo que somente pode emprestar ao amor humano pureza e estabilidade. Não só perderão o céu, como também o verdadeiro gozo daquilo pelo que o céu foi sacrificado. Na parábola, o doador da ceia ouviu como seu convite fora recebido e, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. O hospedeiro voltou-se daqueles que menosprezaram sua bondade e convidou uma classe não abastada, que não possuía casas nem terras. Convidou os pobres e famintos, que apreciariam a generosidade. Os publicanos e as meretrizes, disse Cristo, entram adiante de vós no reino de Deus. Mateus capítulo 21, verso 31. Por mais miseráveis que sejam os espécimes da humanidade, de quem outros zombam e se retraem, não são baixos, nem miseráveis demais para a atenção e amor de Deus. Cristo anseia que homens aflitos, cansados e opressos a Ele vão. Anseia dar-lhes luz, alegria e paz não encontradas em qualquer outra parte. Os piores pecadores são objeto de sua profunda, ardente misericórdia e amor. Envia o Espírito Santo para sobre eles velar com ternura, procurando atraí-los a si. O servo que fez entrar os pobres e cegos disse ao mestre: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Cristo apontou aqui a obra do Evangelho fora dos limites do judaísmo, nos caminhos e valados do mundo. Obedientes a este mandado, Paulo e Barnabé declaravam aos judeus: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Atos capítulo 13, versos 46 a 48. A mensagem evangélica, pregada pelos discípulos de Cristo, era a anunciação de sua primeira vinda ao mundo. Trouxe aos homens as boas novas de salvação pela fé nele. Apontava para sua segunda vinda em glória para redimir seu povo, e deu aos homens a esperança de partilhar da herança dos santos na luz pela fé e obediência. Esta mensagem é dada à humanidade hoje em dia, e neste tempo está ligada à anunciação da breve volta de Cristo. Os sinais de sua vinda dados por ele mesmo cumpriram-se. E assim, pelos ensinos da palavra de Deus, podemos saber que o Senhor está à porta. João, no Apocalipse, prediz a proclamação da mensagem do Evangelho justamente antes da vinda de Cristo. Viu outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. A esta advertência do juízo e as mensagens com ela relacionadas, segue-se na profecia a volta do Filho do Homem nas nuvens do céu. A proclamação do juízo é uma anunciação de que a segunda vinda de Cristo está próxima, e esta proclamação é chamada o Evangelho Eterno. Deste modo, é mostrado que a pregação da segunda vinda de Cristo, ou a anunciação de sua brevidade, é parte essencial da mensagem evangélica. A Bíblia declara que nos últimos tempos os homens estariam absortos em empresas mundanas, prazeres e enriquecimento. Estariam cegos para as realidades eternas. Cristo diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versos 37 a 39. O mesmo se dá hoje. Os homens arrojam-se à caça de lucro e satisfação própria como se não houvesse Deus, nem céu, nem vida futura. Nos dias de Noé, foi dada a advertência do dilúvio vindouro para despertar os homens de sua impiedade e convidá-los ao arrependimento. Assim, a mensagem da próxima volta de Cristo visa despertar os homens de seu enlevo nas coisas temporais. Destina-se a acordá-los para o senso das realidades eternas, para que atendam ao convite para a ceia do Senhor. O convite do Evangelho deve ser dado a todo mundo, a toda nação e tribo e língua e povo. Apocalipse capítulo 14, verso 6. A última mensagem de advertência e misericórdia deve iluminar com sua glória toda a terra. Deve alcançar todas as classes sociais, ricos e pobres, elevados e humildes. Saí pelos caminhos e valados, diz Cristo, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. O mundo perece pela carência do Evangelho, a fome da palavra de Deus. Poucos pregam a palavra não misturada com tradições humanas. Embora tenham os homens nas mãos a Bíblia, não recebem as bênçãos que, para eles, Deus nela colocou. O Senhor chama seus servos para levar a mensagem ao povo. A palavra da vida eterna deve ser dada aos que perecem em seus pecados. Na ordem de ir pelos caminhos e valados, apresenta Cristo a tarefa de todos os que chama para ministrar em seu nome. Todo o mundo é o campo para os ministros de Cristo. Toda a família humana está compreendida em sua congregação. O Senhor deseja que sua palavra de misericórdia seja levada a toda a alma. Isto deve ser executado em alto grau pelo serviço pessoal. Era o método de Cristo. Sua obra consistia grandemente em entrevistas pessoais. Tinha fiel consideração pelo auditório de uma só alma. Por essa única pessoa, a mensagem muitas vezes era proclamada a milhares. Não devemos esperar que as almas venham a nós. Precisamos procurá-las onde estiverem. Quando a palavra de Deus é pregada do púlpito, o trabalho apenas começou. Há multidões que nunca serão alcançadas pelo Evangelho se ele não lhes for levado. O convite para o banquete foi dado primeiramente ao povo judeu, ao povo que for escolhido para ser professor e guia entre os homens, ao povo em cujas mãos estavam os escritos proféticos que prediziam o advento de Cristo, e a quem fora confiado o serviço simbólico que prefigurava sua missão. Tivessem os sacerdotes e o povo atendido ao convite, ter-se-iam unido aos mensageiros de Cristo para estender ao mundo o convite evangélico. A verdade foi-lhes enviada para que a comunicassem a outros. Escusando-se ao convite, foi este enviado aos pobres, aleijados, mancos e cegos. Publicanos e pecadores aceitaram o convite. Quando o convite do Evangelho é dirigido aos gentios, continua o mesmo plano de trabalho. A mensagem deve ser proclamada primeiramente pelos caminhos, aos homens que têm parte ativa no trabalho do mundo, aos mestres e guias do povo. Os mensageiros do Senhor devem manter isto em mente. Deve atingir os pastores do rebanho, os mestres divinamente ordenados, como uma advertência a ser atendida. Aqueles que pertencem às camadas sociais mais elevadas devem ser procurados com terna afeição e respeito fraternal. Homens de negócios em altas posições de confiança, homens de faculdades inventivas e intuição científica, homens de gênio, mestres do Evangelho, cuja atenção não foi dirigida para as verdades especiais deste tempo, esses devem ser os primeiros a ouvir o convite. A eles deve ser feito o convite. Há uma obra que deve ser feita em prol dos ricos. Precisam ser despertados para reconhecer sua responsabilidade, como a quem foram confiados dons do céu. Devem ser lembrados de que precisam prestar contas àquele que julgará os vivos e os mortos. Os ricos necessitam de seu trabalho no amor e temor de Deus. Muitíssimas vezes confiam eles nas riquezas e não sentem o perigo. Seus olhos da mente precisam ser atraídos para as coisas de valor duradouro.
precisam reconhecer a autoridade da verdadeira bondade, que diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Aqueles que por sua instrução, riqueza ou fama, ocupam posição saliente no mundo, raramente são abordados pessoalmente sobre os interesses da alma. Muitos obreiros cristãos hesitam em aproximar-se destas classes. Mas isto não deve acontecer. Se um homem se estivesse afogando, não permaneceríamos imóveis, vendo perecer, porque é advogado, negociante ou juiz. Se víssemos pessoas rolando a um precipício, não hesitaríamos em socorrê-las, qualquer que fosse sua posição ou profissão. Semelhantemente, não devemos hesitar em advertir os homens do perigo da alma. Ninguém deve ser negligenciado por causa da aparente devoção às coisas materiais. Muitos da alta camada social estão pesarosos e cansados da vaidade. Anseiam uma paz que não possuem. Nas mais elevadas classes da sociedade, há homens que têm fome e sede de salvação. Muitos receberiam auxílio se os obreiros do Senhor deles se aproximassem pessoalmente, de maneira cortês, com o coração enternecido pelo amor de Cristo. O êxito da mensagem evangélica não depende de discursos estudados, de testemunhos eloquentes, nem de argumentos profundos. Depende da simplicidade da mensagem e de sua adaptação às almas que têm fome do pão da vida. Que é necessário que eu faça para me salvar? É a necessidade da alma. Milhares podem ser alcançados pelo modo mais simples e modesto. Os mais intelectuais, considerados os homens e mulheres mais prendados do mundo, são muitas vezes refrigerados pelas palavras simples de alguém que ama a Deus e fala desse amor tão naturalmente como os mundanos o fazem das coisas que mais profundamente lhes interessam. Frequentemente as palavras bem preparadas e estudadas têm pouca influência. Mas a expressão verdadeira e sincera de um filho ou filha de Deus, dita em simplicidade natural, tem poder para abrir a porta do coração que durante muito tempo esteve cerrada para Cristo e seu amor. Lembrem os obreiros de Cristo que não têm que trabalhar em sua própria força. Apoderem-se do trono de Deus com fé em seu poder de salvar. Instem com Deus em oração e trabalhem então com todas as facilidades que Deus lhes proporcionou. O Espírito Santo é provido com sua eficiência. Anjos ministradores estarão a seu lado para impressionar os corações. Que centro missionário não seria Jerusalém se seus guias e mestres houvessem recebido a verdade por Cristo? O Israel apóstata teria sido convertido. Um grande exército se teria congregado para o Senhor. Com que rapidez não teriam levado o Evangelho a todas as partes do mundo? Assim, agora, que obra não poderia ser realizada para levantar os caídos, asilar os desterrados e pregar as boas novas da salvação, se homens influentes e de grande capacidade fossem ganhos para Cristo? Rapidamente poderia ser feito o convite e reunidos os convidados para a mesa do Senhor. Contudo, não devemos pensar somente nos grandes e talentosos homens com desprezo das classes mais pobres. Cristo instrui seus mensageiros para ir também pelos caminhos e valados, aos pobres e humildes da terra. Nos cortiços e vielas das grandes cidades, nos caminhos solitários do campo, há famílias e indivíduos, talvez estrangeiros em terra estranha, que não pertencem a nenhuma igreja, e na solidão chegam a sentir que Deus deles se esqueceu. Não sabem o que devem fazer para serem salvos. Muitos sucumbem no pecado. Muitos estão acabrunhados. Estão opressos de sofrimentos e vicissitudes, incredulidade e desespero. Acometem-nos doenças de toda a espécie, da alma e do corpo. Anelam encontrar consolo para os tormentos, e Satanás tenta-os a procurá-los nos prazeres e divertimentos que conduzem à ruína e morte. Oferece-lhes os pomos de Sodoma, que se reduzirão a cinzas em seus lábios. Gastam dinheiro naquilo que não é pão e trabalham por aquilo que não satisfaz. Devemos ver nesses sofredores aqueles a quem Cristo veio salvar. Seu convite é: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei.
Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Isaías capítulo 55, versos 1 a 3. Deus deu um mandamento especial, pelo qual devemos estimar o estrangeiro, o desterrado e as pobres almas destituídas de poder moral. Muitos que aparentam completa indiferença pelas coisas religiosas, no coração anseiam descanso e paz. Embora tenham caído no mais profundo abismo do pecado, há possibilidades de salvá-los. Os servos de Cristo devem seguir-lhe o exemplo. Andando de lugar em lugar, consolava ele os sofredores e curava os enfermos. Apresentava-lhes, então, as grandes verdades concernentes ao seu reino. Esta é a obra de seus seguidores. Aliviando os sofrimentos do corpo, você achará caminho para socorrer as necessidades da alma. Poderá apontar ao Salvador exaltado e contar do amor do grande médico que unicamente tem o poder de restaurar. Diga aos pobres desanimados e transviados que não desesperem. Embora hajam errado e não tenham formado bom caráter, Deus tem alegria em restabelecer-lhes mesmo o gozo da salvação. Compraz-se em tomar material aparentemente sem esperança, aqueles por quem Satanás operou, e fazê-los súditos de sua graça. Deleita-se em livrá-los da ira que virá sobre o desobediente. Diga-lhes que há purificação e salvação para toda a alma. Há um lugar para eles à mesa do Senhor. Ele espera dar-lhes as boas-vindas. Quem sai pelos caminhos evalados encontrará outros de caráter diametralmente oposto, que necessitam de seu auxílio. Há homens que vivem em harmonia com toda a luz que possuem e servem a Deus da melhor maneira que sabem. Mas reconhecem que há uma grande obra para ser feita em proveito deles e dos que os cercam. Anelam maior conhecimento de Deus, porém apenas começaram a ter um vislumbre de maior luz. Oram com lágrimas para que Deus lhes envie a bênção que vislumbram ao longe, pela fé. Em meio da impiedade das grandes cidades, podem ser encontradas muitas dessas almas. Muitas delas estão em ambiente humilde e, por isto, são desconhecidas ao mundo. Há muitas das quais nada sabem ministros e igrejas, porém, são testemunhas do Senhor nos lugares humildes e miseráveis. Podem ter tido pouca luz e poucas oportunidades de instrução cristã, mas em meio à nudez, fome e frio, procuram ministrar a outros. Procurem estas almas os mordomos da múltipla graça de Deus. Visitem seus lares e, pelo poder do Espírito Santo, remedeiem suas vicissitudes. Estude com elas a Bíblia e ore com elas com aquela simplicidade que o Espírito Santo inspira. Cristo dará a seus servos uma mensagem que será, para a alma, o pão do céu. A preciosa bênção será levada de coração a coração, de família a família. A ordem da parábola, força-os a entrar, tem sido frequentemente mal interpretada. Tirou-se daí a conclusão de que deveríamos obrigar os homens a aceitarem o Evangelho. Denota, porém, de preferência a urgência do convite e a eficácia dos estímulos apresentados. O Evangelho jamais emprega força para conduzir homens a Cristo. Sua mensagem é: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. Isaías capítulo 55, verso 1. E o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem quiser tome de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 22, verso 17. O poder do amor e da graça de Deus nos constrange a aceitar o convite. O Salvador diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Não é repelido por menosprezo, nem desviado por ameaças. Antes procura constantemente o perdido, e diz: como te deixaria? Oséias capítulo 11, verso 8. Embora seu coração seja repelido pelo coração obstinado, volta a suplicar com mais força: eis que estou à porta e bato. O poder prevalecente de seu amor impele a alma a entrar e diz a Cristo: a tua mansidão me engrandeceu. Salmo 18, verso 35.
Cristo quer implantar nos mensageiros o mesmo amor comovente que tem em procurar os perdidos. Não só devemos dizer, vem. Há homens que escutam o convite, porém seus ouvidos são demasiado surdos para compreender. Seus olhos são muito cegos para ver alguma coisa boa reservada para eles. Muitos reconhecem sua grande degradação. Dizem, não posso ser mais socorrido, deixem-me sozinho. Mas os obreiros não devem desistir. Com terno e piedoso amor, aproximem-se. Deem-lhe seu ânimo, sua esperança, sua força. Bondosamente impele-os a entrar. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Judas, versos 22 e 23. Se os servos de Deus com ele andarem pela fé, ele lhes dará força à mensagem. Estarão aptos para apresentar de tal modo seu amor e o perigo da rejeição da graça de Deus que os homens serão constrangidos a aceitar o Evangelho. Cristo realizará milagres maravilhosos se os homens executarem a tarefa dada por Deus. Pode ser operada uma tão grande transformação no coração humano hoje em dia como foi sempre nas gerações passadas. João Bunyan foi redimido da impiedade e orgia. João Newton do tráfico de escravos, para proclamar o Salvador exaltado. Um Bunyan e um Newton podem ser redimidos dentre os homens hoje em dia. Por agentes humanos que cooperam com os divinos, muito pobre desterrado poderá ser ganho e, por sua vez, procurará restaurar a imagem de Deus em outros. Os que tiveram poucas oportunidades e andaram na vereda do mal por não saberem de melhor caminho, advirão raios de luz. Como a palavra de Cristo veio a Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Assim a palavra virá a eles, e aqueles que eram considerados pecadores inveterados serão achados com coração terno como o de uma criança, porque Cristo se dignou notá-los. Muitos volverão do mais vil erro e pecado, e tomarão lugar de outros que tiveram privilégios e oportunidades, mas não os apreciaram. Serão contados entre os escolhidos do Senhor, eleitos e preciosos, e quando Cristo vier em seu reino, estarão juntos ao seu trono. Mas vede que não rejeiteis ao que fala. Hebreus capítulo 12, verso 25. Jesus disse, nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Rejeitaram o convite, e nenhum deles seria convidado novamente. Rejeitando a Cristo, os judeus endureciam o coração e entregavam-se ao poder de Satanás, de modo que se lhes tornaria impossível aceitar a graça de Jesus. O mesmo acontece hoje em dia. Se o amor de Deus não for apreciado e não se tornar um princípio que habite em nós, para abrandar e sujeitar a alma, estaremos completamente perdidos. O Senhor não pode proporcionar maior revelação de amor que a por ele demonstrada. Se o amor de Jesus não enternecer o coração, não há outro meio pelo qual podemos ser alcançados. Toda vez que você recusa ouvir a mensagem da graça, fortifica-se na incredulidade. Toda vez que deixar de abrir a porta do coração para Cristo, ficará menos e menos inclinado a atender à voz daquele que fala. Você diminui as probabilidades de atender ao último apelo da graça. Não seja escrito de você como do antigo Israel. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Oséias capítulo 4, verso 17. Não deixe Jesus chorar por você, como chorou por Jerusalém, dizendo, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste? Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. Lucas capítulo 13, versos 34 e 35. Vivemos no tempo em que a derradeira mensagem da graça, o último convite, está sendo enviada aos homens. A ordem, sair pelos caminhos e valados, está atingindo seu cumprimento final. A toda alma será apresentado o convite de Cristo. Os mensageiros estão dizendo, vinde, que já tudo está preparado. Os anjos celestes ainda cooperam com os agentes humanos. O Espírito Santo apresenta todo o estímulo para o constranger a ir. Cristo aguarda algum sinal que demonstre que o ferrolho está sendo puxado e a porta de seu coração lhe está sendo aberta. Os anjos esperam levar para o céu a boa nova de que outro pecador perdido foi achado. As hostes celestes aguardam
prontas para tocar suas harpas e cantar um hino de alegria, porque mais uma alma aceitou o convite para a ceia do Evangelho.